Momento terapêutico com a Bispa Maria Vonilda. Olá, bom dia. Que bom que vocês acordaram. E eu creio que acordaram com outro ânimo, pronto para crescer, pronto para ver a glória de Deus. Eu creio que muitas coisas que você não percebia na sua vida, com o decorrer desse estudo que a gente está tendo sobre a lei da identificação, você está se identificando com muitas coisas que você pode jogar fora, você pode desistir, você pode ser a imagem e semelhança do Senhor. E eu quero te dar essa boa notícia, apesar que esse programa de boa notícia é do bispo, né? Mas a gente não pode deixar de te dar uma boa notícia, que o Senhor te marcou, o Senhor te chamou para ser imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança de Deus é algo sobrenatural, é algo belo, é algo lindo, é algo que realmente é prazeroso. E eu não sei se você acordou triste, mas eu creio que não. E se você acordou triste, eu quero te dizer para você, essa tristeza não é sua, porque Deus te criou alegre, feliz e vitorioso. Eu quero dizer para você, nós vamos para a nossa terceira semente, que é a falta de disciplina. Isso aqui é algo que quase todos nós vivemos, e vivemos com muita facilidade. Por quê? Nós, se pudéssemos, nós éramos soltos. Tem pessoas que dizem que se pudesse nem roupa usaria, porque tudo isso requer de nós disciplina. Mas eu quero dizer para você, a disciplina está um pouco ligado em limites. E o ser humano que mais sofre, o ser humano que mais enlouquece, é o ser humano que ele não tem limite, que ele não sabe lidar com limite. Então a pessoa que não sabe lidar com a disciplina, ela também ela sofre muito. Por quê? Porque a disciplina nos faz vencer meta, vencer objetivo. Eu achei muito interessante que hoje de manhã, quando eu acordei, eu orei, e assim, quando eu acabo minha oração, eu faço tipo uma agendinha do que eu tenho para cumprir naquele dia. E logo em seguida que eu comecei a querer cumprir minha agenda, eu vi eu toda própria mesmo, embaraçada, e eu vi quanto o mundo espiritual ele nos impede de termos disciplina com aquilo que nós colocamos como metas e como objetivo. Mas eu quero dizer algo para você, não coloca metas que você não dê conta, que venha lhe frustrar, que venha lhe deixar sem resolver. Agora a disciplina, ela nos ajuda muito, 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 muito a vencer as nossas metas, tanto espiritual quanto emocional e até física. Eu achei muito interessante que eu retomei a minha parte de ginástica. Eu sempre gostei muito, eu gosto de uma vida muito saudável, é da minha natureza. Eu gosto de comida saudável, eu gosto de esporte, eu gosto de cuidar de mim e cuidar das pessoas que estão ao meu redor. E muito interessante que eu voltei à ginástica, e eu vi que ali eu precisava de muita disciplina, porque minha vida é muito tumultuada, com muitas coisas, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu me lembrei, claramente que a disciplina iria me ajudar muito. Porque a disciplina nos ajuda a chegar em lugares que a gente pretende conquistar. Então é quase impossível você viver e ter conquista e ter mudança de vida sem disciplina. A disciplina é como um termômetro na minha vida e na sua vida. E eu achei muito interessante que eu estava falando para vocês que eu me deparei, com uma certa dificuldade, mas quando eu lembrei, eu retomei a disciplina. E ontem eu achei muito interessante que a gente tinha algo para fazer e o bispo foi fazer antes de mim, e eu fui para aquela ginástica assim, querendo estar naquele outro lugar. Mas eu lembrei que eu tinha um compromisso comigo mesmo e que eu tinha uma disciplina, que eu iria dar conta de fazer as duas coisas. E achei muito interessante que eu fui, resolvi tudo e voltei e dei conta de viver aquele outro lado muito tranquilo. Mas eu dei conta disso por quê? Porque eu joguei em mim mesmo uma disciplina. E eu quero dizer para você, talvez você está aí, mas na minha casa, os meus pais nunca
nunca me deram um limite, nunca me ensinaram o que era horário, nunca me ensinaram o que é disciplina. E hoje eu tenho muita dificuldade, então as minhas coisas elas acontecem por acaso. Eu não tenho meta, eu não tenho objetivo, eu não tenho sonho. E eu quero dizer para você, é muito ruim viver assim. Porque você se sente frustrado. Porque é tão bom quando você chega no final da tarde que você pega sua agenda e começa a arriscar. Isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz, né? Você dá conta de fazer tudo? Às vezes não, mas você organiza aquilo para o outro dia. Eu me lembro que quando eu me converti, eu, assim, muito eufórica com a vida com Deus, eu comecei a querer pegar tudo de uma vez. Tanto espiritual como emocional. Aí eu falei, peraí, né? Eu vou ter que me organizar. E eu aprendi a ter disciplina no meu horário de orar, no meu horário de comer, de levantar. Eu comecei a me organizar. E eu me lembro que eu comecei até a me organizar na forma de mudança, de transformação na minha vida. E eu acabava uma área e eu começava outra. Eu me lembro quando foi para mim começar, que foi uma das últimas áreas, assim, antes de solteira, que eu mexi com muita graça diante de Deus, foi a parte de ser solteira, me casar ou não. Eu tinha muita resistência com o casamento. Eu acho que seria, se eu não conhecesse Jesus, seria a última opção minha de vida, seria casar. Eu me projetei para não casar. Mas, e por isso eu demorei muito a entrar nessa parte com Deus. Mas quando eu vi, Deus me mostrou claramente que eu poderia e sou uma bênção para minha família e minha família para mim, eu resolvi a ter disciplina em oração, em clamor, em vida com Deus nessa área. E eu me lembro assim claramente como foi enfrentar o inferno, literalmente. Eu me lembro que junto comigo, a Bispa Ana, que sempre me acompanhou, o Bispo Rodovalho, eu sou cria deles, eles acompanharam comigo 40 dias de jejum por essa área. E foi uma área assim, onde Deus trouxe tanta coisa à tona, emocionalmente. Eu me lembro que nesse período, logo que eu terminei esses 40 dias, quem aparece? Em Goiânia, por acaso, o bispo, né? Que naquela época não era bispo, ele ainda era ovelha como eu, e ele apareceu em Goiânia. E eu me lembro que quando ele me propôs a orar, eu entrei em crise muito grande emocionalmente, porque dentro de mim não tinha nada preparado para aquilo. E eu vi a possibilidade dali realmente a coisa acontecer, porque Deus já havia me dado algumas direções, alguns sinais que eu estava no caminho certo. E ali eu achei muito interessante que eu entrei em crise. E quando eu busquei a organizar aquilo, né, juntamente com a minha bispa, com a minha pastora, que era pastora naquela época, foi muito doído. Mas eu louvo a Deus porque eu dei conta de, debaixo dessa disciplina, organizar essa área. E por isso hoje eu posso estar aqui falando para você. É muito complicado você vencer sua vida espiritual, sua vida emocional, principalmente sem disciplina. Não dá para você pegar uma coisa, largar ela sem acabar e começar outra. E a maioria do ser humano, eles não dão conta de ver o começo, o meio e o fim. E o Bispo Rodovalho disse o seguinte, que começar não é importante, mas que começar não é tão importante. O mais importante é você terminar e terminar bem. E para você terminar bem, você precisa ter disciplina, porque muitas vezes a falta de disciplina nos leva a deixar as coisas inacabadas, ou nos leva a comer as coisas cruas, ou nos leva a não receber a nossa bênção. Então a tua bênção depende também de você desistir e identificar essa falta de disciplina dentro de você. Então, se essa semente ainda existe dentro de você, eu quero te desafiar agora a desistir dela. E a partir de hoje, se você precisa usar a agenda, eu não sei. Se você precisa de ajuda, eu não sei. Mas você vai procurar uma forma de ajudar você a ter disciplina. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã.